Igreja, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Sabe que estar na presença de Deus ter intimidade, ser quebrantado, servir ao Senhor, dizer para Ele que é importante, que você ama Ele, que você exalta Ele, que você glorifica Ele, igreja. É um momento especial, um momento agora permitido, é um momento agora marcou este encontro nesta noite. Nós sabemos um dia, uma hora do arrebatamento, nós temos que pegar as suas mãos a oportunidade que Ele nos dá. Talvez nós passamos um dia, talvez um dia mal, uma semana mal, muitas lutas, muitas provas, muitas perseguições, mas eu quero te dizer, quando nós chegamos diante dele na cruz, a transformação, a presença dele, nós temos que entender, igreja, por necessário abrir o coração. Ele é amigo, ele é íntimo, é aquele que te compreende, é aquele que te entende, é aquele que te ajuda. Todos viram as costas, todos que deixam, todos que abandonam, mas ele diz aquilo para tudo do lado, ele braços abertos, com as mãos estendidas, sobre a família, sobre o teu viver. Eu sei que eu passo, eu te entendo, eu te compreendo, eu sei. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato a Deus pela libertação, pela transformação, pela oportunidade, pela misericórdia. Ele permitia estar na presença dele, entrar na presença dele, porque a obra dele é uma honra, privilégio, fazer para ele, fazer o nosso melhor. Eu sinto ele aqui, eu vou levar aqui, abra o teu coração, glorifica o nome dele, igreja. Ele vai realizar uma marca linda, vamos estar a última palavra dele, é ele que comanda, é ele que manda. Eu não sei o que quiser, mas eu agradecer os pastores, pastor Humberto, pastor presidente dessa obra, todos os pastores, obreiros, estivemos aqui nessa manhã para a glória de Deus. Deus operou, e eu acredito que não vai ser diferente. Deus vai organizar. Deus irá fazer nesta noite. O tema é propício, o tema é exclusivo, é algo que Deus marca e marcou e está marcando este momento, porque foi assim na vida de Isaías, um momento marcante, a como a história dele, do que ele era, ao que o Senhor fez na vida dele. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui no tema, não tem como correr, como fugir do tema. É algo, o contexto é muito forte. E é aquilo que nós temos que viver. É aquilo que nós temos que aprender. Que a glória de Deus, nós não podemos trocar por nada. Não há dinheiro que compre. Não há ouro, não há prata. Nada nesse mundo, igreja. Não se iluda, aqui não é uma morada, aqui não é um lugar. Nós somos peregrinos. Aleluia. Isaías capítulo 6, no versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Vamos acreditar na palavra do Senhor e deixar Deus fazer o que era a vontade dele. No ano em que morreram meus dias,
Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a árvore do seu manto enchia o pico, e o serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Os umbrais das portas se moveram na voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse ele: ai de mim, que sou, que vou soberano, porque sou eu homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma taça viva, e tirava pelo mar como uma tenaz, como ela tocou na minha boca, e eu disse: vem, isto ocorreu os seus lábios, e a iniquidade foi tirada, e purificaram os seus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor me dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. Eu sou lembrado por aqui, de uma palavra de manhã. Elias foi um rei que começou bem na presença de Deus, que buscava a presença de Deus, que colocava Deus em primeiro lugar, que fazia tudo com o temor a Deus. Mas ele estudando a palavra de Deus, meditando, eu vi que ele viveu por 54 anos. Ele assumiu o reinado do seu pai Azias. E nós vemos que Uzias, ele temia o Senhor. Mas ao tempo também chegou a uma certa altura, quando há um crescimento muito grande, que a pessoa se acha melhor, que se exalta, ele criou uma arrogância no coração dele, ele achou que ele poderia fazer do jeito dele, da maneira dele, como ele quisesse. Uma pessoa que cresce, uma pessoa que prospera, o filho dele era próspero, ele era um homem inteligente, um homem agora, ele ia para as batalhas, aprendeu a usar estratégia, eu acredito, no nome de Jesus, mas só que chegou um momento, como o rei Davi, ele começou lá embaixo, mas houve um momento que ele achou que poderia fazer todas as coisas, e ele tomou aquela mulher que não era dele, e ali caiu no ato dando pé. A mesma coisa esse homem, ele viu os sacerdotes, ele quis entrar no templo, e ali queimar incenso, que não era da ordem dele, não era aquilo para ele fazer. Depois que ele fez isso, ele pegou uma lepra, ele ficou 6 anos afastado antes de morrer. Então nós vemos que o trono, ele estava vazio da terra, o rei não estava mais reinando, o rei não estava mais governando. Aí nós vemos o que aconteceu. Aí ele veio morrer. Então Isaías, ele estava em Judá, Isaías estava enfraquecido.
abatido a nação, porque eles quiseram um rei. O Senhor permitiu o rei, o Senhor levantou Uzias como rei. Aleluia. Mas só que nós vimos que o homem, ele tem que ter um certo controle, ele tem que ter um certo realizar na hora certa, no tempo certo, até o limite. Nós temos que ter um limite, porque nós somos poderosos, que nós crescemos, que nós achamos que podemos pisar em alguém. Ninguém é melhor do que ninguém, do qual nós viemos, do qual nós morremos. Não eu vim, e não eu voltarei, disse Jó. Jó é um homem rico, um homem que é apóstolo, e passou por uma prova e um processo a qual Deus não entendeu, nem seus amigos. E aí Uzias fez tudo isso. Isaías estava olhando a situação. E aí o Senhor, o depois da vista em fazer obra, ele viu Isaías. E aí deu uma visão a Isaías. E Isaías contemplou algo sobrenatural. O trono de Deus. O trono de Deus. Aí ele percebeu. Aqui na terra está vazio. Aqui na terra não tem. Aqui na terra não tem homem para fazer nada. Mas eu estou vendo alguém. Eu estou vendo o maior. Eu estou vendo o mais poderoso. Eu estou vendo que nem comprou a terra. A terra não sabe ser nada. A terra não sabe ter defeito. O homem pode fazer o que quiser. Mas o Senhor Deus está comprando a terra. E aí no grito, Isaías está comunicando. Aí eles estavam vendo o povo, a qual o povo ali estava de os lábios. Porque quando não temos alguém para ordenar, para falar conosco, para dar direção, nós estamos de qualquer jeito, estamos sem direção, andando aí por aí, fazendo de qualquer jeito. Porque quando nós temos alguém acima de nós, pelo nosso Senhor, que nos ensina, que nos prepara, que nos capacita, é Ele que nos compôs, é Ele que diz para nós. Pelo chamado, pelo ministério. Aí Isaías ainda não conheceu o Senhor, mas aí ele contemplou essa visão. E ali os anjos estavam ali, com os pés, com o rosto, porque reverência ao nosso Deus, porque é santo, 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 digno de toda honra, de toda honra. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Ele está perdendo a terra, ele está vendo tudo que está acontecendo. Parece que não tem, parece que não tem jeito, parece que não tem como, mas eu quero dizer nessa noite: tem jeito ainda, porque o Senhor está perdendo a terra, e ele está perdendo a tua vida. E aí o anjo, uma ferramenta, tirou a placa viva e tocou nos lábios de Isaías. E Isaías sentiu algo diferente, igreja. Não tem como o Senhor nós ele aceitar ele e ficar do mesmo jeito na mesma maneira. Tem que ter libertação, tem que ter transformação, tem que ter diferença. Aquilo que você fazia não vai fazer mais. Aquilo que você procurava você não vai procurar mais. O Senhor vai libertar mente dos espíritos aquelas festas que a gente ouvimos, aquelas coisas que fazem as demais do pecar, contenda, confusão, tantas coisas, a qual o inimigo nos leva a fazer, a qual ele tenta fazer com nossas vidas, porque isso é o trabalho dele. João 10, uma coisa foi para matar, meu pai,
Isaías 29 diferente. Saindo do altar de Deus e tocou a minha boca. E ali ele viu que aquilo que ele era, ele já não era mais. Ele sentiu um toque, a carta viva queimou aquele mal que era os lábios de tudo aquilo que ele fazia. Talvez coisas que contaminaram a vida dele. Aí a partir desse momento, Isaías se tornou uma nova pessoa. O Senhor chamou Isaías para completar o ministério, para ser profeta, para ser de Deus. Olha, chamar o ministério não é fácil, igreja. Não é fácil. Há momentos na nossa vida, após 30 anos, eu sinto o Senhor. Não eu vim no Espiritismo. Do Espiritismo eu saí. E lá eu via muitas coisas erradas, muitos lugares desde criança. Eu me envolvi, a minha avó me fala, porque ela via que eu era perturbado, uma criança já assim bem, como eu posso dizer a palavra, que sentia algo mal, igreja, porque o inimigo sabia que eu tinha uma marca, que eu era escolhido, o Senhor me destina, veio nos dispõe para algo nessa terra. Você é escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque alguém te convidou. Isso foi do meu bem, mas chegou o momento, chegou a hora certa, chegou o lugar certo, a qual Deus me trouxe aqui, neste lugar, a realizar, talvez você não entendeu, talvez está com medo, talvez você chora às vezes, talvez você pergunta, meu Deus, por que eu tenho que passar por muitas coisas, mas assim foi feito, assim aconteceu com os profetas, assim aconteceu com Jesus, assim aconteceu com muitos, está escrito na palavra de Deus. Nós temos Jeremias dizia assim, diz ao Senhor, eu sou como uma criança, mas o Senhor disse a ele, não diz isso, Jeremias. Às vezes, igreja, nós se achamos pequeno. Mas quem disse que nós temos que ser grandes? Nós temos a Ele grande. Quem olha para você, diz assim, você não vai conseguir, não vai dar certo, não vai cantar, porque assim, nada disso, é mentira do inimigo, é mentira de Satanás, é mentira do enganador. Ele tem que usar pessoas na nossa redor, mas nós temos que ensinar ele assim, para as Jeremias, não diz que olha, Deus, que eu vejo Deus, eu vejo uma vaga no meio. Escutei, porque eu sou pela minha palavra, aonde eu te lugar eu vai, aonde eu te lugar eu estarei, nós não temos que beber, aonde o Senhor a palavra viva e eficaz, a verdadeira, ela que limpa, ela que liberta, ela que transforma, ela que transforma. Alguns dias, sabe, por que a oração, a Jesus, nós temos resposta, e a igreja veio orando, a igreja veio orando, para chegar nesse dia, para chegar nesse momento. Nem pastor isso, agora estava aqui no lugar. Tem lutas, igreja. Mas o Senhor, a palavra não diz, nós estamos mais do que vencedores. No mundo de aflição, nós temos que ter porque ele vencia o mundo. Você vai vencer também. Nós temos a palavra de Deus, verdadeira.
queima. Ele falou para seus seres, ele disse que o Senhor olhava o coração dele, ele fazia a diferença, porque quando nós temos um encontro com Deus, a partir da glória de Deus, a partir daquilo que o Senhor tem a realizar, nós vemos aparecer na cena a vida do mundo e lá dentro. Até muitos só fez olha e fala assim, eu não estou vendo nada. Deus vem guardar no silêncio. Nós estamos pensando que Deus está vendo, Deus ele não dorme, Deus ele não conselheja, Deus está com os olhos, como ele chama, Senhor virá a terra, Senhor virá a terra. E ele escolheu as Jeremias, no momento marcante, agora foi o momento da virada na vida de Isaías. Isaías, é isso que eu queria dizer, Deus escolheu a Isaías. E nós vemos que Isaías entendeu que ele era o menor, que ele era o pecador, que ele era de lábios, que ele não era digno de fazer, mas ele contemplou algo grandioso, igreja. Muitos de nós perecemos, muitos de nós precisamos, muitos de nós contemplamos algo diferente. O Senhor chamou a cada um de nós para uma experiência diferente, individual, nova. Se você ainda não teve esse encontro, se você ainda não sentiu essa forma, fala para ele, fala, Senhor, eu quero ser mais o mesmo, eu não quero ser como Jacó, eu não quero ser enganador, eu não quero que as pessoas olhem e dizem, olha para ele, ele teve um encontro, Jacó com o Senhor, ali no vale, e ali o anjo do Senhor, significa o Senhor, tocou dele ferido. E nós vemos que o nome dele foi trocado. Quantos aqui o Senhor lhe trocou o nome? Era vago, era de qualquer jeito, fazia tantas coisas erradas. O mundo, ele testemunha ao nosso derredor, que muitos que nos observam. Não tem como nós continuarmos do mesmo jeito. A partir de nós temos um compromisso, que nós aceitamos a Ele, que nós aceitamos aquilo que Ele tem para nós. Nós temos que ter uma mudança, uma transformação. E eu creio nesta noite que o Senhor ele tem algo novo neste lugar. Algo novo neste lugar. Nós não podemos deixar raiz ao nosso coração de amargura. Temos que liberar o perdão, temos que liberar no nosso lar, no meio da nossa família. Nós temos que ser exemplo, igreja. A nossa parentela, aquele ainda que não conheceu a Jesus, que não se converteu, ele está de olho. Às vezes não precisa você falar nada, mas ele está observando você, ele está observando você, irmã. E eu ando e falando assim, está acontecendo algo diferente. Ela não fala mais palavrão, ela não bebe mais, ele não bebe mais, ele não usa mais droga, ele não faz mais nada disso, ele está no caminho diferente, ele está andando diferente. Postura, a palavra dele, aquilo que sai da boca dele é diferente agora, é bênção, é vitória, é misericórdia, é glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor tem para fazer na minha e na sua vida. Quando o céu toca a terra, algo acontece. Onde Jesus está, algo acontece. Não vai ficar do mesmo jeito. Deus ele tem uma libertação para a tua casa. Deus tem uma libertação para os seus. Deus tem uma transformação para a tua vida. Mas tem que ter etapas, tem que ter processo. Nós chegamos e não é de repente, de um jeito, de uma maneira. Nós temos que entender.
O que Deus tem deu é mentiroso. Ele diz na Bíblia que quando nós estamos aqui tem choro, tem dor, tem angústia, mas o que Ele tem preparado não vai demorar. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai vir buscar a igreja. Se prepara, Israel. Se prepara, noiva, para encontrar com o Senhor teu Deus. É por isso que os anjos têm reverência. É por isso que os anjos reconhecem a santidade de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus. Então eu sei que você está esperando. Toma um propósito, toma uma posição perante Ele e fala: Senhor, por aqui eu estava assim, meio embaraçado, meio em dúvida, preocupada, dizendo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Vai chegar. Olha o que vai acontecer na tua vida, no teu Aleluia! Aleluia! Isaías, ele disse, depois que foi tocado os lábios dele, ele aqui, envia-me. Primeiro perguntou: quem enviarei? Quem enviarei? Muitas vezes o Senhor está dizendo: a obra é grande, mas poucos são ceifeiros. Os campos estão brancos, os campos já estão preparados. Às vezes nós que não queremos ver, passa para Ele a tua ótica, a tua visão, para você não olhar só para essa terra, só para esse lugar, só para o terreno. Sai do raso, igreja, vai além, vai para cima, fala para Ele: Senhor, eu entendo que assim como o Senhor chamou a Jeremias, assim como o Senhor chamou a Isaías, assim como o Senhor chamou a Paulo, a Saulo, fez uma grande obra, uma grande transformação. Faz algo em mim também, Senhor. Fazer a tua obra. É a alma, é tempo de falar do meio de Cristo, é tempo de glorificar o nome dele, porque nós somos sal da terra, nós somos a diferença dessa terra. Nós temos a palavra da verdade. Sabe, os discípulos, houve um momento que eles andaram com Jesus, e aí eles foram fazer a obra, e aí não aconteceu o que eles queriam, que eles viam que acontecia quando o Senhor falava e fazia. O Senhor não tinha poder, autoridade, e Ele falou para os discípulos: irmãos, que só sai graça de irmão, que só sai com jejum e oração. Igreja, a nossa parte nós temos que fazer. A parte dele, o milagre que você precisa, que eu preciso, ele nas mãos dele, não precisa ele explicar, não precisa ele mostrar o caminho, não precisa ele falar como que vai ser. O nosso Deus não precisa ser interrogado, indagado, questionado. Ele vem aqui, igreja, vamos falar com picuinha, vamos falar com discriminação, vamos parar de olhar e ver defeito, e ver coisa errada. É tempo de se colocar na posição que ele chamou para algo diferente. O Deus te chamou para algo diferente. Não é algo pequeno, não. É algo diferente. Paulo, quem foi Paulo? Era um homem que perseguia a igreja, era um homem que tinha conhecimento, que estava escutando, que conhecia direito, que conhecia a palavra. Mas um dia ele teve encontro no caminho de Damasco. Atos capítulo 9, nós vemos que o próprio Jesus foi de encontro, e ali ele caiu no cavalo, e nós vemos que ali naquele momento ele ficou ali com os camas para você enxergar. E Jesus falou com ele: o que persegue, Saulo? E ali ele foi e ficou na casa. E aqueles homens aproximaram a memória a falar
ali até o local de levar. Falou assim para ele, mas Senhor, ele mata, ele persegue, ele faz. Aí o Senhor falou assim, mas para mim é vaso, é escolhido. É escolhido. É isso que eu quero da igreja viva. Você é vaso, é escolhido. Você é vaso, é escolhido. Ele não errou a cabeça, ele não errou o lugar, ele não errou o nome, ele conhece o teu sobrenome, ele sabe de todas as coisas, ele sabe como que você tem passado para chegar aqui, mas não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de continuar, é tempo de avançar. A igreja tem que avançar, a igreja tem que avançar, porque é igual no livro que nós temos, o poder que vem no nome de Jesus, se define pelas mãos, as vidas vão ser abertas, vidas vão ser transformadas, você já foi lavado e remido pelo sangue dele, o sangue do cordeiro, já lavou, já tirou a bruxa, já tirou lavou as coisas de mulher, do lado aquele, do lado as pessoas no sangue do cordeiro. Nós pegamos, mas nós se arrependemos, e é tempo de entregar o arrependimento. João Batista não tinha igreja, João Batista não tinha microfone, João Batista não tinha nada, mas lá no deserto ele pregava e falava raça de víbora, se converte. Eu tenho uma oração grande, é cheio de coisas escondidas, é guardar muitas coisas que o Senhor quer que tira. Esqueça o teu passado, esqueça as coisas antigas, esqueça aquilo que aconteceu com você, é nova história, nova vida. O Senhor está quebrando correntes mais. O Senhor está nos fazendo maldições. O Senhor está entrando naquilo que é necessário. O meio da própria entrega, no meio dos teus. O Senhor está entrando naquilo que parece impossível. Tem dias mesmo aqui, mas aconteceu na minha mãe, aconteceu com meu pai, aconteceu com meus irmãos. Mas vai ser quebrado a partir de hoje, no nome de Jesus. Esteja no nome de Jesus. O Senhor visita este bairro, o Senhor visita este lugar, o Senhor visita onde você pisa a planta no pé, aonde você pisa a planta no pé, não de sair para quem retirada. O Senhor viu você chegar aqui nesta noite. O Senhor derrama um bálsamo dentro do chão. É tempo de conhecimento. É tempo de cumprimento da palavra. É tempo de cumprimento da promessa. Passarão sem de guerra, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor Jesus fez morte hoje eternamente. O homem pode prometer não fazer, a mulher pode prometer não fazer. Alguém pode não te ver, mas o Senhor, meu Deus, ele te vê. Eu digo assim hoje, levanta, se coloca em pé, faz a minha obra, faz a minha vida, faz a minha vontade, porque a tua família cuida da tua casa. Esteja eu sou aquele que tem a chave, ele tem a chave, ele pode abrir aquilo que está fechado, ele pode abrir aquilo que você espera, ele pode dar vitória, ele pode entrar na justiça, ele pode fazer algo grande nesta noite, nestes dias, nesta semana. O Senhor dará sinais a muitos aqui que vieram com dúvida, que vieram questionar, que quero perguntar para ele, que quero falar com ele, e mesmo que o Senhor diz, eu tenho a resposta, eu sei que você tem a resposta,
Vocês não precisa ser melhor do que 10 filhos. Ela fazia tudo certo, ela sofria, ela fazia o sacrifício, ela levava a oferta, ela passou o melhor, ele passou o melhor. Mas olha que Deus tinha um propósito maior. Deus tinha uma necessidade maior. O processo de Ana, Deus não guerreiro. Até mesmo o sacerdote, ela falou que não é nada disso. O que Deus tem um caminho diferente. O projeto, ela tinha um projeto, ela queria uma família, ela queria filhos. Então ela foi perante o altar. E aí abriu o seu coração e falou com Deus. E ali, daquele jeito, o sacerdote pensou ali que ela estava embriagada, mas ela não estava, porque há momentos, igreja, que não temos palavra, há momentos que não temos ação, não temos força. Ela estava ali falando com Deus. Eu sou uma mulher que me ama no Espírito, eu não consigo. Uma conversa, eu preciso de verificar, eu preciso ver algo acontecer na minha vida. Ele me persegue, ele não se levanta, ele não culpa, ele adora. Mas ela não desistiu, ela perseverou. Ela percebeu, ela buscou a presença de Deus, ela abriu o coração, ela mandou o choque, ela falou para Deus, e aí o profeta, o sacerdote, entendeu que aquela mulher estava continuando para Deus, no particular, e aí ele liberou uma palavra. Igreja é somente uma palavra que recebeu, a palavra que recebeu, a palavra que recebeu, a palavra que poder, não fique espaço, não fique achando que não vai dar certo, não aceite o que está acontecendo, persevere na presença de Deus. O nosso Deus é grande, ele é um Deus grande, Deus poderoso, digno, santo. A glória dele está aqui, a glória dele está aqui, a presença dele está aqui, com certeza Deus. Na comunidade eu abraçado, a glória de Deus, o nome do Senhor vai ser exaltado, aí eu comecei, jovem, já, eu tinha emprego, tinha carro, não gostava do balado, gostava de viagem, nunca fumei cigarro, nunca usei droga, nunca matei, nunca roubei, nada disso. Mas uma vez ele estava atormentado de sangue. Antes aí um dia eu estava na balada, mas uma jovem estava abraçada na presença de Deus, e ali ela me levou para conhecer a mãe dela. Eles na mão dela, analfabeta, e a mãe dela falou assim: jovem, você é triste. Quantas vezes eu chegava na madrugada, 6 horas da manhã, querendo botar a cabeça no travesseiro, o vazio, pastor, o vazio. A gente sorri, os lábios, a gente demonstra uma alegria falsa, passageira. Tudo que tem no mundo é passageiro, igreja. É isso que eu quero dizer, não se iluda. Aí eu
O início ela começou a jejuar lá pela minha vida, porque não era fácil. Eu fui uns 3 domingos, no último domingo na Assembleia de Deus, lá no Rio em Osasco, eu aceitei a Jesus. Aceitei, mas eu senti um peso. Sabe que eu vi na igreja? O inimigo só falou que você está fazendo aí dentro. Porque a minha tia era dona do centro de Macumba, e a minha morava dentro do centro, e eles falaram que eu ia ser próximo, que eu ia ter família, que eu ia ter emprego, que a nós ia saber. Tudo engano e mentira. Porque se não for Deus, não tem como. Não tem como. E aí o Senhor me libertou de legião de demônios. Eu era meio perturbado, não aceitava, não gostava do Evangelho, não amassava folheto. Eu falava assim, povo aí só rejeta, não vive não. Mas eu não entendi, não compreendia. Nunca tinha lido uma Bíblia. A minha família, a minha parentela, não veio de família evangélica, não tinha raiz de nada, a igreja. Foi o próprio Deus que escolheu, foi o próprio Deus que escolheu as mãos e me recebeu. Não foi eu que aceitei, ele me recebeu do jeito que era, todo bagunçado, todo jovem, bagunçado ali de qualquer jeito, e o Senhor me recebeu, e ele tocou nos meus lábios, fez algo grande, limpou meu coração, limpou a minha mente, eu tinha água, eu tinha cor, eu tinha muita coisa da família, do meio da família, muitas coisas, muitos pensamentos, Deus. E o Senhor me pergunta. Eu comecei a perguntar para os irmãos como que é. Os irmãos começam a decorar, você tem que jejuar. E aí o Senhor me libertou, certo dia. Primeiro me libertou de legião de demônios, tinha legião de demônios, eu sentia um peso nos meus ombros, eu sentia arrepios, calafrios, eu ouvia vozes que falavam tipo essa vida, eu não tem jeito, eram muitas coisas que aconteciam mal, dentro do ciclo lá participar, eles tomavam conta, eles estavam meio de mato, eu tinha uns negócios lá, eu sentia pele, eu tinha uma botinha de barro, eu tinha várias coisas, mas o Senhor não deixou me aprofundar, glória a Deus, o Senhor não permitiu, mas Ele fez uma grande libertação. Aí eu comecei a querer, eu tinha sede, o primeiro amor, eu comecei a querer o Espírito Santo, dentro de um livro, o Senhor me batizou no Espírito Santo, na fé, e no de profecia, é isso, a casa viva, que sai do altar, que coloca em nós, que vai uma transformação. É isso, Deus, transformação, é tudo transformado, transformado, o Senhor me fez alma grande, não só na minha vida, como na vida de muitos aqui. Eu não estou recebemos aqui, glória, Israel pode, Israel novo, do leito, da bagunça, do gato, da forma, somente Ele pode fazer igreja. Eu vou chorar, é por isso que eu só sei, mas eu falo de pouquinho depois, há uma explosão grande. Se não falava na boca, quem chamou, quem deu casa, quem deu família, quem deu carro, quem abriu as portas, quem me mandou no ministério, quem mandou na alma. Eu já vi os sinais de terça-feira, muitos milagres acontecer para o nome de Deus. Eu precisava parar, eu precisava desistir, até não da perseguição, quanto mais recato, mais retornado, não Deus investiu. Deus investiu nas nossas vidas, Deus colocou o Espírito Santo. Deus colocou ferramentas, Deus colocou a palavra, o conhecimento, Ele colocou em nós, Ele colocou em nós, nas nossas mãos, na nossa vida, na
a presença dele, para nós levarmos para nós anunciar o Evangelho, para nós fazermos a obra aqui nesse lugar de realizar, desse chamado de ministério vidas aqui, porque aqui hoje eu acredito, vai bater a frente da força, antes de depois. A minha família não aceitou, a minha mãe não aceitou, a minha avó não aceitou. E eu sou com a minha avó. Um certo dia eles, olha só como que é. Já tinha uns 3, 4 meses, até eu estava na presença de Deus. Eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, não tinha bom conhecimento, mas eu tinha ouvido a palavra dizer: Pai e mãe, para os seus dias falando da terra. Aí eu cheguei tudo, a minha mãe, pela ambulância, ela falou assim: vocês foram ouvindo pela igreja. Eu falei assim: igreja, eu escolho a igreja, porque a palavra de Deus diz: aquele que não deixar pai, eu queria manter as mãos, não fiz nada na igreja. Peguei uma parte na minha direção. Eu quero na minha direção quando nós chegamos próximo. Os meus ouvidos nesse negócio aqui, e eu vi como coisa estava, como se fosse uma guerra, uma batalha. E ali ela parou. Ela falou assim para mim: você não é mais meu filho, cadê o meu Deus? Porque eu estava desempregado, eu passei por um processo de busca. Eu primeiro gostei de manhã, na consagração, à tarde, eu ia para a igreja por tudo, à noite ia para a noite, ia buscar a presença de Deus. Eu precisava de receber mais de Deus, eu precisava de entender um pouco mais, eu precisava de entender um pouco mais da parte de Deus. Deus, desde para chegar até aqui, eu em São Paulo, esse mundo está eu e minha família rompeu em São Paulo. E lá nós passamos deserto. E no deserto Deus pegou. E no deserto Deus deu experiência. E no deserto Deus nos levantou ministerialmente. Irmãos, daí nós buscávamos a presença de Deus, e nós éramos batizados, cheios do Espírito Santo, alguns que levaram a regar a igreja, não se escandalizem, porque Deus tem limite, nós limitamos a Deus, até aqui vai Deus, mas deixa eu assim, no Pai das mãos, até assim, desse jeito tá bom, dessa maneira tá bom, não tá bom. Se ele entendeu o que ele tem contigo, o salário que ele tem, a obra, o tamanho da obra que ele tem, o que ele tem para fazer na vida da tua vida, não é Deus pequena, é coisas grandes, então deixa Deus trabalhar, deixa Deus desenvolver, deixa Deus te encher, deixa Deus te guiar, deixa Deus te conduzir, para de rimar, para de falar, mas lá dentro mais, a pessoa fala para mim, aquele fala para mim, aquele fala para mim, percebe, não abre nem para a esquerda, nem para a direita, o Senhor disse, se esforça, não olha nem para a esquerda, nem para a direita, mas tem que olhar, não é tempo de mentir, não é tempo de se postar, é tempo para Deus. Você passou, está passando, mas assim é tempo.
está fazendo a tua parte. Deus vai fazer a parte dele. Ele vai dar a tua força. Exalte o glorificado Deus. Onde o céu toca a terra. Ao lado do você viveu dentro da Bíblia, fez a Bíblia de Moisés, Moisés vai ao levou experiências muito grandes para ele. Quem era Moisés? Quem era Moisés? Ele não conhecia, foi criado por grande cultura, não conhecia a mãe biológica, mas o Senhor o tempo certo. E 3 tempos de 40 anos, 40, mais 40 no deserto, mais 40 de ano no povo, 120 anos. Ele viu a glória de Deus, o movimento do povo. O Senhor falou assim: esse povo será rebelde, movimento do povo, porque não tem água, porque não tem cebola, porque não tem carne, porque não tem isso, não tem aquilo. Deus vai prover, Deus vai fazer, não veio a todo processo, somente isso. Aí o que aconteceu? Eu passei 40 dias, eu não morri ano, mas depois formou a todos, aquela geração morreu, só depois você vai cair dos netos. Então, esse jeito de Deus entendeu para olhar para Deus, porque como nós, Deus salvou o mundo, o ano passado, há uns 12 anos, minha mãe, e eu, há 3, 4 meses, eu perdi minha mãe. Eu não tive uma vez para falar, não existiu. Porque se vai no chão, se dá uma pausa, a educação, mas eu percebi, eu vou olhar para ele. Eu vou olhar para ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero dizer algo, não exista, ele nossos armadilhas, mas o Senhor, recebi uma ajuda, eu era tímido, eu não conversava, eu não ficava no meio de religião de nada, eu era um jovem bem tímido, mas o Senhor me libertou, me fez de vir para a glória de Deus. O Senhor me libertou, o Senhor me deu promessas, eu já viajei, eu já entrei, eu já vi muitas coisas, igreja, eu já contemplei muitas obras, já fui por já fui para os 8 anos, já fui para Minas, já fui para Paraná, já fui para vários lugares, igreja, para a glória de Deus. Deus me deu de tudo, Deus me deu muitas coisas, eu te dou no final do ano de toda a glória. Eu quero falar de uma série. O nome de Jesus agora é pouco comunidade. Nós vamos ver uma hora no meu coração. Deus ficou ao lado dele, para mim do lado também. Ele colocou irmãos e mulheres a nós damos responsabilidade. Às vezes, a irmã pergunta, a sua pergunta, o que eu devo fazer? Às vezes, assim, não tem mais sabedoria, mas entendimento, Deus sustentando a vida de você, Deus dizendo do físico, Deus dando cansaço físico, cansaço mental.
mudança na tua vida em escuro. Creio que você é atento no Pai verdade, no Pai da completo, no Pai da livre pela as mãos, ele as sinais, guardando a cobra, ele ainda o Espírito de Deus, esse é a porta do pastor, esse é a porta da vida, vai levantar homens e mulheres, o Senhor vai levantar empresários e empresárias. Toma posse, você que vê o projeto, você que pede, você que fala: Deus, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter meu negócio, eu quero ter na cara para todo dar, sai, recebe aí em nome de Jesus a tua vitória, recebe aí em nome de Jesus a tua vitória. Os visitantes que são de outras igrejas, outros ministérios, recebe aí esta palavra, recebe aí esta vitória no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Senhor Deus eterno e querido, aqui está a tua igreja, Senhor, diante da tua presença. Foi pregada, foi ministrada a tua palavra. Eu sinto que o Espírito Santo aqui, a obra é tua, Senhor meu Deus, e não é pela metade, a obra é completa, Deus. E eu acredito numa grande obra nesta noite. Vai derramando, Senhor meu Deus, e operando em nome de Jesus. Da vitória, Senhor, em nome de Jesus, a todos, a todas, a este ministério, a esta igreja, aos pastores, seja com os pastores, seja com os obreiros, seja com a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus eterno, obrigado por fazer parte, Senhor, desta história, desta noite, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a cada um, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nosso pastor. Irmãos, quem tem sonho de cantar no domingo coral aqui? Quem tem sonho? Ninguém? Mas vamos escutar. Quem tem sonho de cantar no lindo coral? Levanta a mão. Agora o lindo coral louvar a Deus para nós estarmos encerrando a ação do pastor para encerrar. Amém?
Nós